Fala, gente! Aqui é o psicólogo Matheus Costa Souza. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o fundador da fenomenologia, o Edmund Husserl. Trazer aqui alguns aspectos da sua vida, como alguns dados biográficos dele. Então vamos lá. O Edmund Husserl nasceu em 1859, em Prosnitz, outrora pertencente ao Império Austríaco, na Morávia. Ele nasceu no dia 8 de abril e faleceu também no ano de 1938, dia 27. O Husserl ele é considerado o fundador da fenomenologia, e aqui eu vou falar alguns aspectos biográficos da sua vida. Por exemplo, o Husserl ele começou a sua carreira acadêmica como professor pelas ciências exatas, pelas áreas das ciências exatas, como matemática, astronomia e física. Depois, em 1876 e 1882, ele teve aí um contato no finalzinho aí de 1882, lá para 1884 a 86, com um filósofo e psicólogo também, Franz Brentano, que o influenciou muito para o desenrolar da sua carreira acadêmica e filosófica. Como que então uma pessoa da carreira acadêmica, enveredado nas ciências exatas, torna-se um filósofo? E aí está aí também uma questão do Husserl, de um aspecto peculiar dele, das ciências exatas, e ele fazer-se dessa influência um contínuo para sua filosofia. A fenomenologia tem como lema ir rumo às coisas mesmas, ciência de rigor. Então ele busca rigorosidade, tendo essa influência das ciências exatas, das ciências da matemática, da física, astronomia. E o Brentano, um filósofo que influenciou ele, e ele teve contato com esse filósofo através de palestras. O Brentano falava sobre intencionalidade, e o Husserl ele pega esse termo que o Brentano já trabalhava na época, mas só que o Brentano, como ele é também considerado um psicólogo, trabalhava nessa questão da psicologia e filosofia, ele pendia para esse lado mais psicologista, e o Husserl quer fazer uma distinção desse termo, de tirar esse pressuposto psicológico e transformar esse termo, e não adaptar, mas ver esse termo intencionalidade de uma forma mais pura, mais autêntica, mais própria. E aí ele desenvolve esse termo então, intencionalidade, e o grande, na verdade, o forte da fenomenologia do Husserl é esse termo, ele ter conseguido desenvolver esse termo, tirando essas arestas aí teóricas, como a psicologia tem desse termo que o Brentano tinha, e aí conseguir purificá-la, vamos dizer assim. E através disso, o Husserl ele faz uma obra lá em 1900 chamada Investigações Lógicas, que isso acaba trazendo esse termo então que o Husserl desenvolveu, a intencionalidade. E aí, como ele era das ciências exatas, ele era professor dessas ciências, e aí ele então está fazendo uma transição aí, desenvolvendo essa fenomenologia, e essa fenomenologia surge daí. Muitas influências também fizeram que o Husserl tivesse também essa mudança de pensamento, voltado-se à filosofia. Na verdade, o Husserl queria trazer mais rigorosidade ao conhecimento que estava se desenvolvendo na época, porque na época era 1800 século XIX para o século XX, onde estava crescendo o positivismo, as ciências naturais, etc. E ele achava que faltava um rigor ainda nessas ciências. Então, ele tem a sua carreira como professor em Berlim, de 1883, depois em Viena, de 84 a 87, em Halle, em 1887 a 1900, lembrando que isso daí é tudo na Alemanha. Apesar de ele ter nascido em Prosnitz, na Morávia, ele
foi para a Alemanha, porque a Alemanha no século XIX, século XX, era o centro, o epicentro dos estudos acadêmicos, de toda a ciência, de toda a tecnologia que houvesse. Assim, quase praticamente tudo saiu da Alemanha, né? Se expandiu para os outros países, até chegar também aqui no Brasil. Então a fenomenologia surge com Russell, fundador da fenomenologia, na Alemanha, aí finalzinho do século XIX para o século XX. Então ele está passando pela Universidade de Viena, de Halle, depois de Göttingen, e ele termina sua carreira como professor em Freiburg, em Brisgau, onde permanece até 1928. O Russell escreveu diversas obras, tais como Filosofia da Aritmética, Investigações Lógicas, que é 1900, 1901, aqui está marcando 1901 e 1902, através do livro do Dan Zahavi, que é também um grande estudioso do Russell. Ideias, Diretrizes para uma Fenomenologia, 1913, Preleções sobre a Fenomenologia da Consciência Interna do Tempo, 1928. Tem a tradução desse livro, Preleções sobre a Fenomenologia da Consciência Interna do Tempo, pela editora Via Verita. E Meditações Cartesianas, 1929. Em 1933, com o governo do Partido Nazista, o Russell ficou proibido de utilizar a biblioteca da universidade. Isso com o consentimento de um aluno que ele teve, que foi o Martin Heidegger. O Heidegger assumiu a cátedra da universidade e ele foi a favor do Partido Nazista na época, quando o Partido Nazista assumiu. Então o Russell também, ele era judeu, ele se converteu ao protestantismo, lembrando-se disso. O Russell teve também, eu acho que 3 filhos, e um desses filhos dele foi para a guerra e acabou falecendo, e o Russell ficou muito triste por isso, né? E depois que o Heidegger assume isso daí, e em 1933 ele fica afastado das bibliotecas, ele fica mais triste ainda, porque ele teve um filho que deu a vida pela nação, e pela nação o Russell acaba sendo desprezado, ignorado, fica sendo excluído. E aí, nesse tempo, está próximo também da sua morte, que o Russell faleceu em 1938, o Russell acaba fazendo alguns cursos, dando alguns cursos em universidades vizinhas, com países vizinhos, na França. Chegando ao final da sua vida, como ele era judeu, tudo que ele escrevia devia ser queimado, né, como o Partido Nazista decretou. Eles não queriam influência nenhuma na cultura alemã. Então, ainda bem que um padre chamado Breda, ele acaba pegando todos os manuscritos do Russell, que o Russell havia escrito, e acaba levando esses manuscritos para Louvain, na Bélgica. Ele tinha o hábito de redigir todo dia das suas reflexões. Quando morreu em 27 de abril de 1938, esses manuscritos de pesquisa, como eram chamados, abrangiam cerca de 45.000 páginas. Ele escrevia de uma forma para acompanhar o pensamento dele, que chamava estenografia. Então ele escrevia de uma forma que ele pudesse acompanhar o que ele estava pensando. Então ele abreviava as palavras, estenografando. E você precisa saber, porque cada estenografia tem um estilo. O Russell tinha um estilo de estenografar o que ele estava escrevendo. Então juntaram-se 45.000 páginas dessas estenografias, com que fizeram. Aí o padre levou essas estenografias todas, que juntaram-se 45.000 páginas, para Louvain, na Bélgica, para que não fossem queimadas. E esses manuscritos, eles estão sendo traduzidos ainda até hoje. Então nós nunca podemos dizer que nós lemos tudo o que o Russell escreveu. Então tem muita coisa que o Russell escreveu e desenvolveu como fenomenologia. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Aqui eu tentei trazer alguns aspectos desse filósofo fundador da fenomenologia, esse método de investigação que busca ir rumo às coisas mesmas. Eu tento trazer aqui sobre isso no canal e como isso me encanta, esse método de investigação, para enxergar as coisas
assim como elas se mostram, tal como elas se mostram, ok? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva desde já, deixa o seu like, compartilha, comenta, dê sugestão, fique à vontade. Então nos vemos no próximo vídeo, até mais, valeu, tchau, tchau.